ouvir a voz do Salvador. Marcos, capítulo 1. Tem uma amiga minha de Curitiba, o nome dela é Camila. Eu fiz um projeto missionário com cerca de 90 adolescentes em 2004 e conheci essa moça. E ela já tinha um desejo, uma vontade missionária quando eu a conheci. Na época ela tinha 18 anos. E alguns anos atrás ela foi trabalhar e estudar no Chile, trabalhar com missões no Chile, numa igreja chamada Uno Iglesia. E através dela eu conheci então o trabalho do pastor Jonas, o reverendo Jonatas, e ele tem uma série de estudos e trabalhos também no livro de Marcos. Então eu estive conversando com ele, trocando algumas ideias e as minhas próximas pregações serão no livro de Marcos. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. É interessante como Jesus Cristo é frustrante para o judeu na época em que ele aparece. Foi uma grande frustração quando Jesus surgiu dizendo ser o rei, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do seu povo, o Salvador da humanidade. Foi muito frustrante porque o judeu tinha estabelecido no seu coração uma expectativa diferente daquela que Cristo passou a oferecer. O judeu tinha uma expectativa muito grande de que Cristo fosse um grande libertador, um grande guerreiro, um rei que dominasse todas as outras nações, especialmente que tirasse o povo do domínio dos romanos. Mas é interessante também como muitos cristãos hoje têm uma expectativa diferente daquela expectativa que Cristo veio oferecer para o nosso coração. Tem muita gente que espera de Cristo coisa que não é o que Cristo está oferecendo para o nosso coração. Tem muita gente criando expectativas erradas a respeito da promessa e a respeito de Cristo para a nossa vida. Então, nesse sentido, a Bíblia ela contraria os nossos desejos, ela cria uma certa frustração também em nós. Quando somos confrontados à luz da palavra e pela verdade da palavra, e não só pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, por aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, mas aquilo que a palavra diz, muitas vezes nós somos frustrados. O povo de Israel, na época em que Jesus apareceu, ficou frustrado, porque eles esperavam uma coisa e Jesus era outra. Mas tem muita gente hoje também esperando alguma coisa de Jesus, quando na realidade Jesus é outra coisa, está oferecendo outra coisa. E isso cria uma inversão de valores. Se nós estamos, isso significa que existe uma inversão de valores. Se nós estamos com uma expectativa de determinadas coisas,
Mas o que Deus está nos oferecendo é diferente, são coisas diferentes. Existe uma inversão de valores e nós precisamos ajustar o foco, calibrar o nosso coração, os nossos desejos, o nosso pensamento com aquilo que é da vontade de Deus. Nós precisamos ajustar isto. Porque na maioria das vezes, ou em grande parte, nós temos um desejo e Deus tem outro desejo. O que fazer quando isso acontece? Por que Deus criou a humanidade? Por que Deus criou o planeta? Por que Deus criou todas as coisas? Deus criou porque Ele quis criar e para a glória dEle. Deus não nos criou, não me criou, não te criou para ficar realizando os teus sonhos, para fazer a tua vontade, para fazer o que você quer, o que você gosta. Não, Deus te criou para a glória dEle. Toda a criação é para a glória de Deus. Deus não criou nada para que depois mandasse nele. É o contrário, nós somos criaturas e Ele é o Criador. Outro dia eu vi um carro e estava escrito, até comentei hoje de manhã na sala da escola dominical com os jovens lá, estava escrito no carro assim: eu sonho, Deus realiza. Tá bom, né, esse cara? Porque ele acha que simplesmente se ele sonhar, Deus tem que fazer, Deus vai realizar. Eu sonho e Deus realiza. Essa é uma frase que expressa um certo sentimento e uma postura da igreja nos dias de hoje. É quase que uma filosofia, né? Eu desejo e Deus concretiza. Deus tem que concretizar, Deus tem que fazer, Deus tem que realizar. Deus é o meu servo, é o meu gênio da lâmpada, né? Eu dou 3 esfregadinhas lá, aparece e ele realiza os meus desejos. Nós precisamos abrir os nossos olhos à luz da palavra para aprender na palavra quem é Deus, quem é Jesus, quais são os desejos de Deus, qual é a vontade de Deus, quais são os mandamentos de Deus. Às vezes a gente não gosta muito disso, de pensar nisso, de meditar nisso, mas é isso que a palavra tem para nos oferecer. Um Deus que é Deus e não negocia isso. A glória dele, ele não negocia em hipótese alguma com ninguém. Ele é Deus, todos nós somos súditos, somos criaturas. Ainda que tornados em filhos, adotados através de Cristo, ainda assim nós somos súditos e precisamos nos submeter à vontade de Deus. Tá, Deus nos criou e criou todas as coisas para a glória dele. No entanto, o pecado humano é que cria esse desconforto. O pecado humano é que cria essa desconexão da vontade de Deus com a nossa vontade, ou dos nossos desejos com a vontade de Deus. Mesmo que temos Cristo, mesmo que temos o Espírito Santo, por sermos pecadores, nós temos essa necessidade de ficar nos ajustando com a vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus, de aprender mais sobre ela para falar e viver dessa verdade. Então o pecado, ele causa esse desconforto e cria uma rebelião no nosso coração contra Deus. Então nós passamos a nos rebelar contra Deus. Quando a minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus, isso significa que eu estou me rebelando contra aquilo que é o estabelecido de Deus para a minha vida. Eu preciso, primeiro, conhecer qual é a vontade de Deus. Segundo, me submeter à vontade de Deus, mesmo que a minha vontade seja diferente da vontade dele. E outra coisa que a gente tem que pensar e colocar na nossa mente, refletir sobre isso, é que, normalmente, a pessoa que se rebela contra o seu superior é porque está achando que está no mesmo nível ou que já está melhor, que já pode bater de frente, né? Um tempo atrás, eu morava no sul, em Santa Catarina, e um tempo atrás tinha uma conversa, de vez em quando surge essa conversa lá, né? Dos estados do sul são os melhores estados da América do Sul, e que se eles sozinhos formassem um país, que seria muito melhor do que o que é o Brasil, economicamente talvez seria mesmo. E há um certo desconforto em algumas pessoas lá, que acham que esses 3 estados do Sul deveriam formar uma nação, um país, e se desconectar do resto do Brasil.
e o resto do Brasil fica desconfortável desses 3 estados se desligarem, porque vai ser um prejuízo econômico também muito grande para o restante da nação. Mas é quase uma rebelião no coração assim de quem mora lá no sul em relação ao restante do país, porque se acha melhor. Se acha melhor, né? Em alguns casos realmente é, mas nós fazemos parte de uma nação toda, né? E só se rebela, ou só se coloca para separar, para enfrentar uma separação, quando a gente está se achando melhor, como aconteceu com Satanás. Satanás estava se achando que poderia ser nivelado com Deus. Não, eu vou subir e eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser igual a ele, eu vou mandar, eu não concordo com determinadas coisas e eu vou fazer. Às vezes a gente quer imitar, né, o cão, quer imitar o capeta, quer fazer a nossa vontade supere a vontade de Deus, né? Quer imitar ele nesse sentido aqui. Nós precisamos nos atentar para isso. Rebelião é algo que nasce no coração do capeta, do Satanás. Nós não podemos deixar isso nascer no nosso coração, né? Tem muita gente que me pergunta assim, como é para você ser pastor auxiliar? De vez em quando não dá vontade de se rebelar, não? Eu sempre tenho isso em mente, assim, né? A vontade da rebelião é sempre quando a gente se acha melhor que o outro. Essa semana nós tivemos reunião do conselho e o pastor Aloysio perguntou se eu não queria ser o pastor presidente, né? Eu falei, não, rapaz, deixa para lá, isso aí dá muito trabalho, tem que ir no cartório, assinar ata, mudar, assinar cheque, ir no banco, deixa isso para lá, continua você mesmo, eu não tenho nenhuma ambição de ser o pastor titular, para mim está ótimo do jeito que está, eu não tenho uma necessidade, uma expectativa disso. Quais são as nossas expectativas? Qual é a sua expectativa? Eu trabalho com King's Kids há muito tempo, há uns 15 anos mais ou menos, e antes de me formar no seminário, antes de ser ordenado, e fazia projetos grandes, projetos com 100, com 150 adolescentes, projetos de evangelismo. E a minha mãe achava muito estranho a minha ideia de ser pastor auxiliar quando saísse do seminário. Eu já tinha essa ideia. Na realidade, eu já ajudava nos trabalhos da igreja lá em Camboriú. E aí saí, continuei com essa ideia, fui ser pastor auxiliar lá na igreja, fiquei durante todo o tempo que estava lá e vim para cá para ser pastor auxiliar. Antes de vir para cá, bem antes, minha mãe me questionou, falou assim, você não tem desejo, expectativa? Eu falei, mãe, para mim está muito bom do jeito que está, não tenho expectativas, necessidade disso. Ela falou assim, mas talvez o seu ministério fosse mais reconhecido se você fosse pastor de uma igreja local, presidente de uma igreja e tal. Eu falei, não tenho expectativa sobre isso, não. Eu só fiquei sabendo que ela tinha uma frustração em relação a isso muito tempo depois, quando ela foi num projeto evangelístico, numa campanha evangelística de King's Kids. Vou até abrir um parênteses aqui. Todo ano acontecem essas campanhas, são cerca de 30 a 40 por ano, durante as férias. Você pode ir com a sua família, pode enviar seus filhos, adulto, criança, adolescente, todos podem participar. No site de King's Kids tem a lista das campanhas, você vê lá o preço, como se inscrever e participar. Eu liderei vários projetos desse enquanto estava lá em Santa Catarina. Dura em torno de 20, 23 dias, mais ou menos, cada projeto desse. E a minha mãe nunca tinha participado de um projeto assim. E eu chamei ela e meu pai para ajudar na cozinha. A cozinheira que ia trabalhar para a gente em 2002 ou 2003, não lembro, ela teve um problema lá de saúde, não pôde cozinhar, e as pessoas mais capacitadas que eu conhecia para poder suprir ali na hora eram os meus pais. E eles aceitaram e foram. Durante o projeto, a minha mãe mudou completamente a visão do meu trabalho, especialmente voltado para trabalhar com jovens e com os adolescentes. Ela passou a ver um reconhecimento, a ter um reconhecimento da importância desse trabalho, e meio que aniquilou, pelo menos abafou aquela frustração que ela tinha por eu não ser um pastor presidente de uma igreja. Isso tem muito a ver com as expectativas que nós temos no nosso coração. E aí, para a gente entrar mesmo na reflexão do texto aqui, o primeiro tópico que eu anotei diz assim: Jesus
é a resposta para as nossas necessidades e as nossas expectativas. Jesus é a resposta para a nossa maior necessidade e para todas as nossas expectativas. Será? Será que Jesus é a resposta para todas as nossas expectativas? Será que Cristo tem essa pretensão de ser resposta para todas as nossas expectativas, para todas as nossas ambições? Veja bem, quando esse texto foi escrito, o povo de Deus era dominado pelos romanos. Os romanos haviam invadido Israel e dominavam Israel. Todo habitante de Israel tinha que pagar imposto para os romanos. Havia um domínio romano sobre o povo de Israel. A expectativa do povo era: Deus vai enviar o Messias. Na hora que o Messias chegar, ele vai nos libertar do Império Romano, nenhuma outra nação vai nos dominar, nós não vamos precisar pagar imposto mais para ninguém, pelo contrário, todas as nações do mundo pagarão imposto para nós. Deus havia dito lá em Gênesis 12 para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo estava com a expectativa totalmente contrária. Jesus, o Messias, o Deus conosco, o Deus encarnado, virá, habitará conosco, nos livrará do povo romano e tornará todas as nações escravos de Israel. Era essa a expectativa do povo, era essa a ambição do povo. E o povo estava muito distante de Deus, estava muito separado de Deus. Eu não sei se na sua Bíblia tem, antigamente, as Bíblias vinham assim: a separação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do livro de Malaquias para o livro de Mateus, tinha 4 folhas em branco, ou pelo menos uma folha em branco. A sua ainda tem? Tem algumas Bíblias que ainda vêm assim. Essas 4 folhas significam 400 anos em que não houve profeta em Israel. Deus não falou com o povo. E de repente aparece aqui João Batista, com todas as características de um profeta, com roupa, estilo e alimentação de um profeta, falando como profeta, e o povo ficou assim: opa, esse aí deve ser um profeta, deve estar falando em nome de Deus, Deus deve estar falando através dele. E o povo ia para lá, porque havia uma certa necessidade de uma resposta das suas expectativas, como todos nós temos. E as pessoas iam para ouvir João Batista. E João Batista falava bem assim: vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Mas a consciência deles não era uma consciência de quem tinha que se arrepender. João continuava pregando a sua mensagem, continuava pregando aquilo que ele tinha para falar. Mas o povo estava tão distante de Deus que estava só envolvido com a religião, com a religiosidade. Era um povo muito religioso, mas muito distante de Deus também. E é estranho que isso possa acontecer. Eu sou religioso, mas estou distante de Deus? Como assim? Eu venho na escola dominical, eu participo de um ministério, eu faço alguma coisa na igreja, mesmo assim eu estou distante de Deus? Dou dízimo e estou distante de Deus? É possível, querido. É possível que você seja religioso e mesmo assim esteja distante de Deus. Tudo isso tem a ver com as expectativas de acordo com as nossas necessidades. O que você vê como importante para a sua vida? Esse povo, nessa época aqui do texto, achava que era importante que o Messias viesse logo. E era importante que o Messias libertasse eles do Império Romano e tornasse todas as nações escravos deles. Quais são as necessidades dos cristãos de hoje? Qual é a expectativa que nós temos hoje? Será que é a expectativa de que Deus nos livre dos nossos pecados, limpe o nosso coração, nos santifique e nos torne mais parecido com Cristo? Ou é a expectativa de ter um carro novo, de ter uma namorada, de ter uma casa nova, de ter uma namorada, de conseguir um emprego melhor, uma namorada? Eu tinha pavor, quando era jovem eu tinha pavor, eu era apaixonado pela ideia de Cristo voltar.
Eu ficava imaginando, Cristo vai voltar, eu sou louco por a volta de Cristo, eu quero muito que Cristo volte, eu não quero morrer. Eu ainda tenho esse desejo muito forte no meu coração, eu não quero morrer, eu quero subir com a igreja, eu quero participar do arrebatamento da igreja, e eu tenho isso muito, muito aceso dentro do meu coração. Mas antes de casar, menino, eu falava para Deus, Deus, eu tenho muito esse desejo, mas tenho o desejo de casar também, então deixa eu casar logo. E eu queria casar cedo, eu queria casar com 18 anos, ter um monte de filho, né? Graças a Deus que Deus tem os planos dele, e a palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos e os nossos pensamentos. Às vezes a gente quer algumas coisas, mas as nossas coisas são diferentes daquilo que Deus tem, né? E eu casei com 30 anos, já cheio de cabelo branco, né? Fui ter filho depois de 3 anos de casado, com 33 anos. Olha só como que são os planos de Deus diferentes dos nossos planos. E eu queria muito a volta de Cristo, mas eu falava mesmo para Deus assim, falava mesmo, Deus, eu quero que Cristo volte, mas deixa eu casar primeiro, né? Deixa eu casar primeiro, é uma vontade que a gente tem, né? Tem gente que fica desesperado, né? Deus, arruma logo um namorado para mim, arruma uma namorada, eu quero casar, eu quero desencalhar. As pessoas, tem um pastor que diz que não é mais desencalhar, não, é desancorar, né? Tá só ancorado esperando o outro barquinho chegar para poder dar um rolé. A nossa expectativa real precisa estar em Cristo, na volta de Cristo, na vida de Cristo em nós, como um reflexo para o mundo, de sermos sal e luz para o mundo, de sermos reflexo de Deus para esse mundo caído, perdido. Essa precisa ser a nossa expectativa, que Cristo venha, que enquanto o céu não se abrir, Cristo descer nas nuvens, que o meu coração esteja tão cheio de Cristo, que é como se Cristo tivesse voltado através da minha vida para o mundo, porque eu sou sal na terra, eu sou luz do mundo. Você precisa ter esse desejo no seu coração. Eu vou ser Cristo, ou a representação de Cristo, o embaixador de Cristo aqui na terra. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus para representar Deus na terra. Eles não estavam representando Deus, eles estavam representando religião. Tome cuidado para você não ser uma pessoa mais religiosa do que uma pessoa temente a Deus, do que uma pessoa reflexo de Deus para o mundo. Nesse contexto todo, João aparece falando, e a pregação dele dizia algo assim: preparai o caminho do Senhor. Um outro trecho diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ou seja, ele está falando assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aliás, ele estava dizendo naquela época, Jesus está vindo, o Messias está vindo, o nosso Salvador está chegando. Mas as pessoas queriam só um profeta que pudesse falar que viria um grande rei, um grande general, um grande guerreiro. A expectativa estava errada. A nossa expectativa como crente hoje é o quê? Ampliar o templo? Construir um prédio aqui do lado? Construir uma piscina na chácara? Fazer projetos e projetos e projetos? Ou temos uma expectativa real na volta de Cristo? Você tem uma expectativa real de que Cristo está voltando? Você consegue olhar para o seu coração, para a sua mente e pensar assim: Jesus está voltando, e o seu coração se alegra com essa mensagem? A maioria dos crentes, a maioria das igrejas de hoje, fala pouquíssimo sobre isso, vive pouquíssimo isso. A consciência de que Jesus está voltando, a mensagem de que Jesus está voltando. Eu vou falar um negócio para vocês: Jesus está voltando mesmo. Que até político brasileiro está sendo preso, é sinal de que Jesus está voltando mesmo. Pode abrir o olho, irmão, porque Jesus está voltando. Abre o olho, Michel, Jesus está voltando. Cristo está voltando, gente. Às vezes a gente fica pensando assim: mas já passou 2000 anos e não chegou ainda.
Talvez demore mais 100 anos, Jesus está voltando, Ele está à porta, e a palavra diz que a vinda dEle vai ser como um ladrão. Quando você não esperar, Ele vem. Então fique atento, porque Jesus está voltando. Qual é a sua expectativa? Qual é a sua necessidade? Segundo, para ser parte do seu reino, é necessário arrependimento. João Batista está pregando, está falando, e a mensagem dele era baseada em arrependimento. O povo pensava assim: esses desgraçados desses romanos ficam nos oprimindo, e realmente os romanos exerciam uma opressão sobre o povo judeu. E o povo judeu tinha um pensamento muito crítico a respeito disso. Como pode? Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido por Deus, a nação de Deus, e estamos sendo oprimidos pelos romanos. Esses desgraçados vão pagar, porque Deus vai enviar o Messias e Ele vai nos livrar, vai nos libertar dessa situação toda. E aí João Batista olha para eles, para os judeus, e diz bem assim: olha, sua raça de víbora, vocês têm que se arrepender, vocês têm que confessar os seus pecados, vocês têm que mudar a atitude de vocês. Às vezes é fácil a gente pensar no Roberto Sobrinho, é fácil a gente pensar no PT, nessa cúpula toda aí que está sendo acusada, é fácil a gente pensar na pessoa que está lá fora da igreja, e acusar e querer a justiça de Deus sobre a vida dela. Mas a justiça de Deus vem sobre nós também, e é preciso abrir o nosso coração para arrependimento dos nossos pecados, quebrantar o nosso coração diante de Deus, porque somos pecadores. Eu tenho consciência de que sou pecador. Você tem consciência de que é pecador? O que isso produz no seu coração? Quais são as mudanças, quais são as atitudes diferentes que você produz no seu dia a dia? João Batista fala para os seus, para o povo de Deus isso aqui. Ele diz assim: arrependei-vos, mudar de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Vocês precisam mudar de atitude. Fala dos romanos que ficam nos oprimindo, fala desse povo aí que fica oprimindo o povo de Deus, mas nós também somos pecadores e nós precisamos nos consertar com Deus. Nós somos religiosos, nós ficamos apegados com coisinhas pequenas da religião, mas não nos apegamos com Deus. É preciso se apegar com Deus, é preciso se consertar com Deus. Era a mensagem de João Batista: arrependei-vos. Mais uma vez, ele estava falando assim: o Messias está chegando, ele está voltando, é preciso arrependimento. E terceiro, para a gente terminar, Jesus é o protagonista, mas Ele nos dá um papel para participarmos. Nesse texto aqui fica bem claro, e João Batista deixa isso bem explícito. Veja no versículo 7 e 8. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista está colocando Jesus lá em cima. João Batista está exaltando Jesus, está falando que Jesus era o cara, Jesus era o bom, Jesus era aquele que valia a pena. Enquanto os religiosos e a população ia para ouvir João Batista pensando: talvez Deus tenha enviado um profeta depois de 400 anos, João Batista dizia assim: opa, calma aí, vem um aí, está chegando, hein? Está chegando um aí que é muito melhor do que eu. Esse sim vale a pena. Esse eu não mereço nem mesmo me curvar e desatar a sandália dos pés deles. Qual é a minha postura com Cristo, com Deus? João Batista, num outro texto, ele diz assim, esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Perguntaram para João Batista: quem é você?
Você está com essa mensagem toda, com esse estilo todo de profeta, afinal de contas, quem é você? Você é o Cristo? Você é o Messias? É o enviado de Deus para salvar a humanidade? Ele confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo. Mas ele se parecia com Cristo. As pessoas tinham expectativa de que ele fosse o próprio Cristo. Mas não era. Era um mensageiro dele. Você é mensageiro de Cristo? Veja só, Deus enviou Jesus para que ele fosse o protagonista dessa história. Mas ele nos proporciona participarmos. Deus tem nos proporcionado participar dessa história. Como temos participado? A nossa vida tem refletido o caráter de Cristo em verdade? Ou nós colocamos uma máscara, tem hora que a gente parece com Cristo, tem hora que a gente tira a máscara e revela quem é? Depende do horário, depende da pessoa, depende da situação, eu sou parecido com Cristo. Outras horas não quero nem saber disso. João Batista foi confundido com Cristo. Você já foi confundido com Cristo? Você já foi confundido com um cristão? Você é crente, não é? Já olharam para você e falaram assim: você tem alguma coisa diferente, você tem uma luz, assim, tem alguma coisa de diferente na sua vida. Já perceberam em você alguém diferente? Essa pergunta precisa encontrar o seu coração e encontrar no seu coração uma resposta sincera. Sou parecido com Cristo? E dentro desse pensamento ainda, se eu sou apenas um participante e Cristo é o protagonista, quem manda e quem obedece? Quem se destaca e quem trabalha para que esse seja destacado? Quando você recebe uma bênção, quando você recebe uma cura, quando você recebe um novo emprego, quando você recebe a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém, Cristo é o destaque ou é você? Quando você participa de um ministério na igreja, Cristo é o destaque ou o destaque é você? Na sua família, você tem Deus, outras pessoas não têm. Quem é o destaque? É Cristo ou é você? Cristo precisa ser o protagonista. Nós somos súditos, participantes. É um grande privilégio. Imagina você participar dessa história em que Cristo vai ser o protagonista. Você vai ser o coadjuvante, mas você vai estar junto com Cristo, fazendo com que Ele apareça, fazendo com que Ele brilhe. Olha que privilégio. Deus te dando a oportunidade de participar com Cristo da história. Vamos ajustar o nosso coração? Primeiro, eu estou arrependido o suficiente para participar disso com Cristo, desse projeto? Segundo, que era o primeiro tópico, quais são as minhas expectativas? O que eu tenho apresentado a Deus como necessidade essencial para a minha vida? Espero que você entenda que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos planos. E muitas vezes as nossas expectativas estão em coisas aqui da terra. São expectativas em bens materiais, ou físico, bem físico, saúde, pessoas. Não há nada de errado em ter expectativas nisso, mas a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro lugar? Os seus projetos se parecem com os projetos de Deus? Eu anotei algumas perguntas aqui para a gente encerrar.
Qual sua necessidade e expectativa em Cristo? Quais são as suas expectativas para 2013? Quais são as suas expectativas para a sua vida? Você já fez uma listinha aí das expectativas para 2013? Eu quero emagrecer 20 quilos. Eu quero comprar um carro novo. Eu quero pintar a minha casa. Eu quero capinar o quintal lá em casa que está de mato, tem 3 anos. Quais são as expectativas que você tem criado? Já pensou em criar expectativas que agrade a Deus? Esse ano eu quero ler a Bíblia. Esse ano eu quero servir no ministério. Esse ano eu quero evangelizar pelo menos tantas pessoas. Esse ano eu vou agradar a Deus agindo assim, assim, assim. Esse ano eu vou levantar mais cedo e vou ter o meu tempo de devocional. Será que a gente pensa nessas coisas? Ou as nossas expectativas são expectativas que estão desconectadas com a expectativa de Deus? Você é uma pessoa que manifesta arrependimento por sua natureza pecaminosa? Quem é você no reino de Deus? Será que você está como aquele cara lá que sonha e Deus realiza? O gênio da lâmpada? Ou você é uma pessoa que se coloca à disposição para ser usado por Deus? Deus, eu me coloco à disposição para ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero participar desse projeto contigo. Usa-me. Usa-me. Lembra que eu comecei falando? Que os nossos pensamentos e as nossas expectativas, na maioria das vezes, eles estão desconectados com os pensamentos e as expectativas de Deus, para a nossa vida e para a humanidade. Se nós não nos ajustarmos nisso, não conseguiremos ser sal e luz para a terra. Não conseguiremos fazer a diferença, não conseguiremos ser reflexo de Deus para o mundo. Ajuste isso no seu coração. Ajuste isso na sua vida e seja bênção. Seja bênção no amigo oculto, no amigo secreto que você vai participar essa semana, esse final de ano. Seja bênção durante as férias, quando você for visitar os seus parentes. Seja bênção durante o ano de 2003. Seja bênção durante a sua vida. Seja um reflexo de Deus. Se ajuste com os planos, com as expectativas, com os projetos de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, ainda sentado mesmo.